Meu nome é Alanderson Cássio Alves da Silva e eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica para o meu TCC na pós de banco de dados. O tema é segurança em bancos de dados móveis. A computação móvel é a conjunção da computação tradicional com a tecnologia da comunicação sem fio e pode ser caracterizada pela utilização de dispositivos móveis e portáteis. Os dispositivos móveis são equipamentos portáteis que comumente utilizam pequenos periféricos de entrada e saída. São considerados dispositivos móveis o PDA, o smartphone, o telefone móvel e o notebook. As principais características são a portabilidade e a mobilidade. Um equipamento, por sua vez, caracteriza-se portável quando apresenta por completo as ferramentas necessárias ao usuário. Tudo isso de forma compacta para que possa ser facilmente movido de um lugar para o outro. E a mobilidade é a propriedade do que é móvel ou do que obedece às leis do movimento. Em computação móvel, a mobilidade é o acesso à informação de qualquer lugar e em qualquer momento. Falar brevemente sobre as arquiteturas de um banco de dados móveis. Essa é a arquitetura de cliente-servidor, onde o cliente requisita os serviços e os dados estão em um ou mais servidores. Arquitetura cliente, agente, servidor, servidor. O cliente se comunica com o agente que se comunica com o servidor. O agente assumirá o papel de cliente na rede fixa. Isso alivia o impacto da limitação da largura da banda limitada e a falta de segurança. Arquitetura cliente, agente, cliente, servidor. Assim como na anterior, essa também é uma extensão da arquitetura cliente-servidor, com a inclusão de um agente que atua junto ao host móvel. O agente assume o papel de ampliar funcionalidades do cliente, que muitas vezes são pobres em recursos computacionais. Arquitetura cliente-interceptadores-servidor. Essa arquitetura foi projetada para suprir os problemas das duas anteriores, nas quais os agentes estão apenas em um lado da arquitetura. Nessa arquitetura é incluído o agente situado no cliente móvel, que detecta as solicitações do cliente, e o agente situado no servidor, que executa melhorias na transmissão de dados na rede sem fio, com a redução de quantidade de dados transmitidos. Arquitetura peer-to-peer, ou de pessoa para pessoa, onde não existe a distinção entre servidores e clientes. Cada estação nessa arquitetura tem a funcionalidade tanto de servidor quanto de cliente. E por fim, a arquitetura de agentes móveis. Agentes móveis são processos enviados de um computador para executar uma tarefa específica em outro computador. Eles armazenam dados e um estado de execução e se movem de acordo com um itinerário ou uma direção. Ainda em banco de dados móveis, falar um pouco sobre a mobilidade em gerenciamento de dados. O conceito de conectividade contínua em espaço móvel permite a execução ativa necessária de tarefas independentes do estado da unidade. A mobilidade pessoal e terminal têm sido componentes indispensáveis e assim tem sido comum a abordagem onde qualquer lugar, em qualquer situação, possa vir ser um escritório. Gerenciamento de transações móveis. Um sistema de bancos de dados móvel fornece um completo sistema de bancos de dados e as funcionalidades da comunicação móvel. Ele ainda permite ao usuário móvel iniciar transações de qualquer lugar a qualquer hora e garante sua consistência de execução. Segundo a arquitetura de um banco de dados móveis, suas propriedades essenciais são a mobilidade geográfica, conexão e desconexão, capacidade de processamento de dados, comunicação wireless, transparência e escalabilidade. E segurança em bancos de dados. Princípios básicos da segurança da informação. Neles podem ser estabelecidas métricas para a definição do nível de segurança existente, e com isso serem estabelecidas as bases para a análise da melhoria ou piora da situação da segurança existente. Segundo estudiosos, as principais propriedades que atualmente orientam a análise, o planejamento e a implementação da segurança para um determinado grupo de informações que se deseja proteger são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade.
Outras propriedades também são defendidas para que a informação seja considerada segura, que são a autenticidade, não repúdio, privacidade e auditoria. Segurança de dados. Para proteger o banco de dados contra essas ameaças, quatro tipos de medidas podem ser implementadas. São o controle de acesso, controle de interferência, controle de fluxo e criptografia. Segurança em bancos de dados móveis. As áreas da segurança em bancos de dados móveis, as principais são transferência de dados, transferência de metadados, o acesso e gerenciamento desses dados e o acesso e gerenciamento desses metadados. E as técnicas de segurança são transparência, localização e movimentos seguros, ambientes móveis dinâmicos e com recursos restritos. Obrigado. Minha voz não é muito boa e valeu, professor.